Olá! Na aula de hoje estudaremos a avaliação institucional e a educação superior. Para darmos início aos nossos estudos, precisaremos estudar primeiro o século XXI, a educação superior e o contexto atual. Quando falamos em contexto atual, precisamos ficar atentos com o que entendemos pelo contexto atual. Será que vivemos exatamente do jeito que pensamos que o futuro seria? Quando éramos criança, pensávamos assim: no futuro teremos carros voadores, grandes invenções, robôs que farão tudo por nós. E hoje, será que é assim? Há um filme interessante que se chama O Quinto Elemento, que traz algumas imagens que nos ajudam a refletir um pouco. Vamos assistir? Just had an accident. Yes, I know! I just had an accident, you daffy bastard! You have 1 point left on your license. Just look out! No! I can't believe it. Any survivors? Bem, no filme percebemos, verificamos, vimos táxis voando, aliás, cenas agitadas, né? Já pensou se os nossos táxis fossem assim, se nós não tivéssemos mais que enfrentar filas, ônibus, tráfego apertado, muitos carros pelas ruas? Pensou com que rapidez nós chegaríamos ao trabalho? Bem, mas nem tudo mudou. O historiador Eric Hobsbawm diz que nos últimos 50 anos a humanidade viu acontecer inovações, conquistas na área da saúde, na área tecnológica, que ela não viu acontecer ao longo de toda a sua história, ao longo de toda a história da humanidade. Quem há 15 anos poderia imaginar que sairia com o telefone na bolsa? Hoje, quase todos nós usamos os telefones celulares. E a internet, então, um amigo pode estar falando com outro amigo do outro lado do mundo em questões de segundos, em tempo real. Quando que nós pensamos que isso iria acontecer? Mas tudo mudou mesmo? E a escola? A escola também mudou? Para abordarmos um pouco esse assunto, vamos ouvir uma história muito interessante a respeito de um homem que foi congelado. Um homem morreu congelado por volta de 1920 e, ao ser descoberto, as tecnologias possibilitaram seu descongelamento em 2008. Ao recuperar a consciência, deparou-se com inúmeras novidades. Não conhecia a televisão, o celular, o MP3 e foi ficando angustiado por encontrar-se num mundo praticamente novo para ele. Ao andar pela cidade, sentia-se perdido, mas ao deparar-se com uma escola, reconheceu a arquitetura do prédio. Entrou e reconheceu as carteiras enfileiradas, o quadro negro e logo identificou a figura de um professor. Sentiu que pelo menos algo não havia mudado. Embora a história seja fictícia, ela nos leva a refletir. Como alguém pode morrer congelado em 1920 e depois voltar agora, na atualidade, e só se encontrar na escola? Será que a escola então não mudou quase nada? E se nós formos então para a educação superior? Para as instituições de educação superior que devem promover as inovações, que devem apontar os novos caminhos, que devem desenvolver novas pesquisas. Será que a instituição de educação superior está também atrasada? E como será que a educação superior pode contribuir para a melhoria das sociedades? Outra questão que nós podemos fazer: como as instituições de educação superior podem ajudar o mundo a superar as suas dificuldades? Não é tarefa fácil, claro, superar as dificuldades do mundo, mas é no interior das instituições de educação superior que se começam a repensar novos caminhos para as sociedades, alternativas para as dificuldades que o mundo vive, por meio de projetos, de disciplinas, de estudos, de pesquisas. A instituição superior tem importantes contribuições para dar, mas como ela pode fazer isso? Ela precisa de trabalhar por meio da geração, da criação e construção de novos conhecimentos. É muito simples, na interação professor-aluno, eu vou ter sempre a geração de novos conhecimentos. Como interface desse processo, eu tenho o conhecimento.
Um importante estudioso de avaliação institucional em nosso país, José Dias Sobrinho, nos aponta que ainda temos um bom caminho para percorrer. Os conhecimentos são, hoje, a mais importante ferramenta do desenvolvimento econômico das nações. A educação é uma área de extrema complexidade que deve dar conta dos mais graves problemas, especialmente num país como o Brasil, que carrega as heranças de um passado irresoluto, que tampouco está resolvendo as questões do presente e, portanto, não consegue construir as bases para o futuro. Como vimos, ainda há muitos problemas para resolver. Por exemplo, o caso do analfabetismo em nosso país. Nós temos índices altíssimos de analfabetismo no Brasil. A sociedade, se quer um cidadão atuante que contribua para seu crescimento, para o desenvolvimento de novos conhecimentos, precisa investir em erradicar o analfabetismo, precisa investir em melhorias para a qualidade da educação. Por exemplo, nosso país vive problemas com os combustíveis renováveis. Combustíveis renováveis não são problemas apenas no nosso país, mas no mundo todo. Como é que o Brasil tem procurado alternativas para esse problema? É o caso do biodiesel. De onde nasceram as pesquisas para o biodiesel? A necessidade nasceu da sociedade e a universidade tem respondido a essa necessidade, tem desempenhado, encaminhado, conduzido os estudos para minimizar esses problemas. Outro exemplo que podemos citar e que é bastante atual é o caso do genoma. Os estudos começaram a partir de uma necessidade que o setor da saúde sentiu e, a partir disso, as universidades norte-americanas deram continuidade às pesquisas, aos estudos, aprofundaram. E hoje nós temos as células-tronco, todo um rol de conhecimentos que foi produzido a partir dessas pesquisas que tiveram início numa necessidade da sociedade e que em seguida foram abraçadas pelas universidades. O que percebemos então é que esse processo